Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do nosso curso de Teologia. Hoje falaremos sobre o livro de Lucas. Estamos estudando o nosso livro Evangelho e Atos. É mais uma unidade desta matéria que com certeza está edificando nossos corações. Nós já falamos do período intertestamentário, o período interbíblico, falamos também sobre o Evangelho de Mateus e de Marcos. Agora falaremos sobre o Evangelho de Lucas, onde aprenderemos sobre como servir ao Senhor, como a vida de Cristo mediante o relato do Evangelho de Lucas. O verso 45 do capítulo 10 desse Evangelho diz: "Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Nós vamos olhar para o Evangelho de Lucas e vamos perceber o quanto Lucas está aqui focado em apresentar um Cristo que, mesmo sendo um Deus, mesmo sendo o Senhor do universo, Rei soberano, mas ele tem o seu lado humano, tem o seu lado que, como nós, sujeito às circunstâncias difíceis da vida, um Cristo que tem poder para curar enfermos, um Cristo que tem poder para salvar pessoas. Aqui no Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que ele é o mais completo relato da vida de Cristo. Então, desses 4 evangelhos que nós vamos estudar, já que nós fizemos aqui o estudo de Mateus e Marcos e agora Lucas, e veremos João na próxima aula, vamos perceber que Lucas ele é mais detalhista. Ele fala do Cristo homem divino, esse Deus que se fez carne, esse homem poderoso, esse homem celeste, esse homem Deus que habitou entre nós. Ele vai escrever esse evangelho para os gentios com o objetivo de falar, sim, aqueles que estavam convertendo a Cristo, aqueles que viriam a converter a Cristo, cuja sua língua, a sua fala seria a grega. Não podemos esquecer que mesmo estando no período romano, o helenismo era ainda muito forte, como nós temos pontuado aqui. Então, a língua mais falada naquele tempo era a grega, a ponto do Novo Testamento ser escrito em grego. Então ele anuncia que a salvação agora também chega aos gentios. Lembrando que da mesma forma que Marcos fora discípulo de Pedro, Lucas andou, evangelizou, viajou junto com Paulo. Então, Paulo tinha uma veia mais evangelística, uma veia mais de olhar para os gentios, o apóstolo dos gentios. Não seria diferente Lucas, como esse discípulo de Paulo, também olhar para os discípulos gentios como aqueles foco de evangelizar ou de instruir ou de discipulá-los. É fato que quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber um evangelho baseado em histórias que ele pesquisou. Ele fez questão de ir a fundo e procurar trazer as informações dos outros evangelhos, principalmente o Evangelho de Marcos, onde foi a sua principal base. Dentro do Evangelho de Lucas, vamos ter como característica, por exemplo, o Espírito de Deus, usando ele como apresentar o Senhor Jesus como um homem perfeito. Lembrando que o helenismo, nesse tempo, cultuava a perfeição, buscava a autoperfeição, a autoperformance, olhava muito para a beleza externa. Isso é o conceito do belo, o conceito do sábio, o conceito do perfeito. Por isso que Lucas, ao escrever seu evangelho, vai apresentar o Senhor Jesus ao mundo helenizado da sua época como o Filho do Homem, aquele que é perfeito em toda a sua obra, tanto na questão da sua humanidade quanto na questão da sua divindade. Ele busca apresentar os sentimentos de Jesus, as reações de Jesus, as formas com as quais Jesus se relacionava com as pessoas, principalmente no aspecto evangelístico. Aqui em Lucas, o Senhor Jesus é apresentado como a luz para a revelação aos gentios. Bom, Lucas é um médico amado,
exatamente porque foi amigo e companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, o único escritor do Novo Testamento que não é judeu, era de Antioquia da Síria. Nós precisamos lembrar que, por exemplo, a igreja, no início, a sua sede era em Jerusalém, e foi lá onde tudo começou. Porém, com a perseguição vinda sobre Jerusalém, a igreja migrou, entre aspas, a sua sede inicialmente para a região da Antioquia, a Síria. Foi lá onde o Espírito revelou-se a Barnabé e a Saulo, separando-os para a obra missionária. Foi lá exatamente quando eles estavam orando, jejuando e adorando ao Senhor. Atos capítulo 13, dos versos 1 ao 3. O homem culto que dominava bem a fala grega, era um historiador nato. Vamos perceber que ele faz questão de dizer que após a curada investigação é que ele vai escrever esse livro. Lucas usou, como eu disse, o Evangelho de Marcos como base ali, como sua fonte principal para poder registrar esse livro, escrever esse livro. Nele vai poder, vamos perceber uma aparição maior de nomes de imperadores, de reis, de oficiais, exatamente porque essa visão de Lucas é apresentar um Cristo que se relaciona, um Cristo que também está dentro de um contexto humanizado, não apenas o Cristo divino, mas o Filho do homem, como nós falamos. Então ele destina esse evangelho a Teófilo, a quem ele chama de excelentíssimo. Escreveu também seu evangelho por volta de 60. Lembramos, fora escrito mais ou menos no ano 59 ao ano 60. Neste evangelho vamos perceber um relato muito mais completo da vida de Jesus, sobre os seus atos, sobre os seus milagres, bem mais do que nos 3 outros evangelhos. Uma genealogia que vai até a época de Adão, mostrando essas raízes mais profundas acerca da historicidade do Cristo, a sua genealogia. Ele narra minuciosamente o nascimento de Cristo, os dados de quando ele era criança. Inclusive, no livro de Lucas, é o livro que mais traz essas informações desse período aí, onde não se fala sobre a história de Cristo. Assim, ele apresenta o Cristo como o homem ideal, cheio de compaixão, que se identifica com as dores e as lutas dos seres humanos, e como um homem perfeito, que veio resgatar os pecadores. Então, Lucas vai trazer aqui, dentro da sua conjuntura, 2 escritos muito importantes para as nossas vidas, que foi esse que nós estamos estudando, o livro de Lucas, e principalmente a história da igreja, o Evangelho de Atos. Percebe que se não fosse Lucas escrever as histórias de Paulo, para podermos ter noção como iniciou ali a igreja, seria bem difícil compreender esse momento da história do povo de Deus, do cristianismo, o nascimento e o florescimento. Então o Espírito Santo inspirou esse nobre médico com toda a sua cultura, com toda a sua inteligência e principalmente quanto à espiritualidade, a escrever 2 preciosos livros, inclusive dos evangelhos, essa preciosidade. Lucas, ele não morava em Israel, como por exemplo Pedro, como por exemplo o próprio Mateus, uma região dentro de Israel, ou o próprio Marcos, ou até mesmo João. Ele morava em Antioquia da Síria, lá onde a igreja fundou a sua segunda sede, eu posso chamar assim, após a perseguição em Jerusalém. Então, de lá, ele provavelmente tem escrito o Evangelho de Lucas, e vamos perceber também ele em inúmeras viagens, e sendo também o narrador das histórias que aconteceram com Paulo durante as suas viagens missionárias. Vamos dar um exemplo. Da mesma forma que Paulo, ele teve suas viagens missionárias, as suas experiências com o Senhor nessas viagens, nós vamos observar que Barnabé, junto com João Marcos, também faz sua viagem. Porém, nós não temos um relato do que acontecera, o que houve, um relato minucioso sobre as histórias do que Deus fez através de Barnabé e também através de João Marcos na sua viagem. Então,
ter Lucas nesse cenário como alguém interessado em contar uma história, como um típico de um historiador, de investigar, foi muito importante, crucial, para que nós pudéssemos ter todos esses assuntos, todas essas informações que hoje tanto nos edificam. Então, Lucas, como médico, ele vai dar atenção a alguns detalhes que nos outros escritos nós não vamos observar. Por exemplo, ele foca bastante nos milagres de Jesus, o quanto Jesus curou enfermos. Por quê? Porque essa veia, do médico, esse lado dele é voltado para a medicina e propriamente como médico que era, despertou esse interesse em narrar muito mais os milagres de Cristo. Então este evangelho vai apresentar uma coisa maravilhosa, que é uma pneumatologia inicial sobre a obra que o Espírito Santo viria e estava fazendo durante o ministério de Cristo. Por exemplo, o Espírito Santo é bem destacado no livro de Lucas, quando vai estar falando de João Batista, de Maria, de Isabel, Zacarias, Simeão. Então, Lucas vai apresentar essa ação do Espírito Santo antes mesmo dele ser derramado em Atos 2. Então, Lucas tem esse olhar aberto para narrar esses fatos que aconteceram por intervenção e por intermédio de um agir do Espírito Santo. Mostra a vida terrena do Senhor Jesus, que foi vivida exatamente em uma plenitude cheia do Espírito Santo. E isso fala para nós também, como cristãos, só conseguimos cumprir o ministério cabalmente e da maneira que agrada a Deus, como Cristo fez, se estivermos cheios do Espírito Santo. Então, Lucas vai trazer um foco sobre Jesus como sendo aquele concebido pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, provado pelo Espírito, como está no capítulo 4, verso 1, capacitado pelo Espírito para o exercício do ministério, animado pelo Espírito, e ele prometeu aos discípulos a vinda do Espírito, a fim de que pudessem testemunhar com poder. Atos 24, verso 49. Então percebe que Jesus é apresentado como aquele que tinha contínua relação com o Espírito Santo, contínua vivência no Espírito Santo. Então nós, como cristãos que somos, que seguimos os princípios e o exemplo de Cristo, não podemos de maneira alguma viver uma vida sem essa ação do Espírito Santo sobre nós. Se o próprio Cristo teve toda essa convivência com o Espírito Santo, e foi por causa dessa convivência que Cristo fez os milagres que fizera, as ações que fizera, porque nós não devemos buscar esse Espírito Santo. Então, teremos esse Evangelho de Lucas como um instrumento de Deus para nos motivar a buscar o Espírito Santo. E podemos, então, dividir esse Evangelho em 5 partes que podem edificar as nossas vidas e assim nos trazer um entendimento maior sobre a vida do Cristo. Primeiro é a introdução, onde vai estar tratando ali sobre as preliminares, o prólogo do livro. Depois veremos o advento do homem divino, do capítulo 1, verso 5, ao capítulo 4, verso 13, o nascimento de Jesus e seus eventos extraordinários. Depois, o ministério de Jesus na Galileia, depois o ministério de Jesus na Pérea. Percebemos que vai estar retratando uma nova região. Lembramos que nós já falamos da Galileia e da Judéia, mas agora o foco é a Pérea, embora que João é que vai citar mais na região da Judéia, mas agora teremos uma nova região, a sua crucificação e ressurreição. Então teremos aqui toda essa divisão, tanto do seu prólogo, tanto da sua conclusão com a ressurreição de Cristo, semelhante como os demais outros evangelistas assim fizeram. Então, para nós irmos para o fim e entendermos aqui algumas questões a mais do livro de Lucas, é bom nós tirarmos aqui algumas lições muito importantes. A primeira lição está no capítulo 10, verso 38 ao 42. Lembrando que há algumas lições, porque o Evangelho
de Lucas, ou a própria Bíblia está cheia, todo o livro podemos tirar inúmeras lições, mas algumas para reflexão aqui. Então vamos a essa lição maravilhosa registrada aqui no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, e ao qual posso chamar de a escolha. Todos nós temos uma escolha quando estamos diante de Cristo. Ou nós escolhemos adorá-lo, ou nós escolhemos estar disperso. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão. Nós temos várias formas de adorar a Cristo. Quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 10, alguns vão recriminar Marta por ter escolhido servir a Cristo e aos seus. E ali a gente viu uma situação muito bacana, porque Cristo não vai reclamar Marta por causa que ela escolheu servir os seus amigos e a ele. Ele simplesmente vai dizer para Marta: Marta, você anda tribulada com muitas coisas, porém Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Atribulada com muitas coisas é porque Jesus estava vendo o quanto Maria estava preocupada em dar o melhor a ele, em dar uma devida atenção para ele, servir a ele o seu melhor. Só que o incômodo de Marta, ao ver Maria servindo do jeito dela, isso é que trouxe o problema. O problema não era o como Marta estava servindo, mas ela se incomodar em como o outro estava servindo, ou no caso, a sua irmã. Então é bom nós tirarmos uma lição dessa história, porque às vezes nós queremos que todo mundo sirva a Deus do mesmo jeito que eu sirvo. Queremos que todos adorem ao Senhor dentro do meu padrão de adoração. Precisamos entender, como o próprio Jesus falou para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores me adorarão ou adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E existe um padrão que tem que ser espiritual e verdadeiro, mas a forma, isso na prática, cada pessoa tem a sua maneira de expressar adoração. O fato de Marta estar preocupada em servir aos discípulos de Jesus e ao próprio Jesus não significa que ela não estava tendo com isso atitude de adoração ou uma atitude de servir ao próprio Cristo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida aos seus. Então, podemos aprender uma lição seguinte: a boa parte é sempre bom estar aos pés de Jesus. Podemos perder qualquer outra coisa, a saúde, os amigos, enfim, pode ser tirado tudo, menos a boa parte de estar aos pés de Cristo. É fato que nesse momento, Jesus ele está trazendo e elucidando a importância de estar aos seus pés, mas nunca desprezando a importância do servir um ao outro. Então, não é legal olharmos para essa passagem como um olhar cruel para Marta, mas com um olhar acolhedor e de compaixão de alguém que estava ali dando o seu melhor, não apenas a Cristo, mas aos seus que estavam com ele. Claro que talvez a falha que podemos observar é ela se incomodar com a maneira que a sua irmã estava servindo. Um outro fator, uma outra lição apresentada para nós no capítulo 14 é o preço do discipulado. É o preço que precisamos pagar ou viver para ser discípulo de Cristo. É claro que com esse preço que eu quero falar aqui, não é que nós somos salvos pelas nossas obras. Obras não salvam, mas as obras são a evidência de alguém que foi salvo. Então, se eu fui salvo, se eu tive encontro com Cristo, é natural que esse encontro com Cristo faça com que eu transmita isso em minhas atitudes, eu possa demonstrar isso na minha forma de ser e de viver. Por isso, em Lucas capítulo 14, ele faz questão de trazer o relato onde Cristo diz sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. O ser discípulo de Jesus é graça de Deus em nossa vida, sem acharmos que isso é merecimento, mas é dom de Deus, é graça, é favor. Porém, precisamos manifestar isso em atitudes
onde precisamos abnegar, ir ao Senhor com santidade e com verdade. Por isso, quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vamos aprender com ela, onde, para que ele pudesse voltar para a casa do pai, ele teve que deixar o lamaçal. Como agradar a dois senhores? Ou estamos na casa do pai, ou estaremos no chiqueiro dos porcos. Então é importante, queridos, que aprendemos dentro dessa parábola o coração desse pai, que vai sim abraçar o filho. Sempre haverá perdão para um coração arrependido. É por isso que vemos com Zaqueu, um cobrador de impostos. Por favor, não vai chamar Zaqueu de ladrão. A Bíblia não chama ele de ladrão em momento algum. E às vezes ouvimos pessoas dizendo, Zaqueu, ele que era ladrão, ou Zaqueu que tirava das pessoas, Zaqueu que pegava. Não, ele em momento algum disse que fazia isso. Era típico de cobradores de impostos fazer, mas não falava que Zaqueu fazia. Por isso nós não podemos dar ao texto que ele não tem, né? Um bom princípio hermenêutico. Então temos aqui em Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10, onde fala sobre uma verdadeira conversão genuína, quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, quando a obra do Espírito é feita em nós e nos convertemos a Cristo. Então percebe que começa primeiro com uma sede por ver a Cristo, né? Ver, eu só quero ver o Senhor, ver aquele que nos amou primeiro. É uma sede, como a costa suspira pelas águas, Zaqueu correu para ver Jesus. Então, a primeira conversão é com essa vontade, esse desejo de ver a Cristo. Depois continua com uma obediência e continente na palavra de Deus. Então, ele obedece a palavra de Jesus. Depois ainda, ele cela-se em recebê-lo com alegria. Então, eu quero receber, eu vou receber o Senhor na minha casa, na minha vida. Ele abre o coração. Depois, prova-se na manifestação do fruto do arrependimento. Depois, consuma-se no testemunho do Senhor ao nosso respeito. E, por fim, glorifica ao Senhor com novas ações, com novas atitudes. Percebe que houve uma conversão verdadeira em Zaqueu. E os processos de uma conversão verdadeira estão nesse texto. Então olha que legal, olha que lição tirada do livro de Zaqueu, do livro de Lucas, da história de Zaqueu. Então, no capítulo 24, teremos como lidar com a frustração na igreja. Por quê, irmãos? Nós temos muitas pessoas hoje que saem das congregações, que saem da sua igreja, saem da sua comunidade, porque se frustrou com alguém ou com alguma coisa, talvez com o próprio Cristo, porque a sua expectativa não foi suprida. Nesse episódio, onde os discípulos estão frustrados, voltando para Emaús, a caminho de Emaús, ficava cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Por que eles estão frustrados? Porque mataram o seu mestre, e eles até aquele momento, eles esperaram até o terceiro dia, mas não esperaram ver o Cristo ao terceiro dia, entenderam? Eles estão retornando para casa ao terceiro dia, desesperançosos, frustrados, desanimados com o seu pastor, com Cristo. Mas aí um bom pastor vai lá, deixa os 12 lá, as 99 lá no aprisco, e vai à procura dessas duas ovelhinhas que estão indo de cabisbaixo para Emaús. E quando eles percebem, o coração deles arde, eles falaram: gente, Cristo estava conosco o caminho inteiro e nós não percebemos, porque a frustração nos cega, a frustração nos deixa desanimado, a frustração nos leva a fugir. Então, que hoje nós possamos reanimarmos o nosso coração, entendendo que mesmo que quando as coisas não dão certo do jeito que eu imaginava, não significa que elas verdadeiramente não deram certo. Então é uma grande lição do Evangelho de Lucas. Por isso, nós concluímos a nossa aula sobre Lucas, onde aprendemos com ele sobre o Evangelho para todas as raças,
povos e nações, é o Evangelho para os gentios. A mulher fenícia, a parábola do bom samaritano, que nos mostra a ênfase do Evangelho aos gentios. Por isso, Lucas registra que Jesus é o homem perfeito que realizou um sacrifício perfeito. É o Cristo para todos nós, ok? Então, próxima aula, veremos o Evangelho de João, concluindo essa parte aqui dos sinóticos e essa parte dos evangelhos. Até lá!